Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jonathan Ribeiro e eu quero te passar nesse vídeo sobre o momento presente, o aqui e agora, para que você possa perceber o quão importante é estar no aqui e agora, o quão importante é praticar, o quão importante é treinar, voltar-se para o momento presente. Nesse vídeo nós vamos nos basear no conceito de momento presente visto pela PURACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso, uma das terapias cognitivas da terceira onda, mas baseada em Mindfulness. Mindfulness é conhecida como atenção plena e a gente vai falar um pouco mais sobre atenção plena nesse vídeo, ok? Então, fique comigo e você vai aprender um pouco mais sobre o que é estar no momento presente, o que precisa ser feito para que nós possamos estar no momento presente com mais frequência e o que nós vamos ganhar com isso. Meu nome é Jonathan Ribeiro e vamos começar. Essa figura é uma figura que ela diz muito bem a mensagem que ela traz. É uma mensagem muito completa do que se trata o momento presente. Temos nessa figura, uma figura que ela rodou as redes sociais há algum tempo atrás, em que um homem está passeando com um cachorro e nós podemos ver o contraste entre o que está passando pela mente de um homem e o que está passando pela mente de um cachorro. Esse homem andando aí, a gente pode ver que esse balãozinho, essa nuvenzinha do pensamento representa a turbulência interna que tem dentro dele. Então aí ele fica pensando a respeito da mulher, dinheiro, banco, roupa, talvez reuniões, músicas e um monte de coisa, uma turbulência. E o cachorro simplesmente está no aqui e agora. A imagem que passa na mente dele é fiel ao que ele está vivendo no aqui e agora. Nós temos aqui o que chamamos de hexaflex. Hexaflex vem de hexágono, né, que é uma figura com 6 pontas, e flex é porque a ACT, né, o ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, ela tem como base principal aí a flexibilidade psicológica. A flexibilidade psicológica é aquilo que a ACT busca por meio dessas pontas aí, dessas extremidades aí. Deixa eu pôr um balãozinho aqui para poder explicar melhor para vocês. Aqui em cima. Então, essas partes aqui, elas são as pontas, né, do que chamamos de hexaflex. Hexa de 6, flex de flexibilidade, né? 6 itens, né, os 6 passos para que você possa conseguir esse objetivo principal, que é ter o seu psicológico flexível, uma mente flexível. Flexível significa que você vai conseguir lidar com situações de uma forma muito melhor. Flexível significa que em alguns momentos da vida você vai curvar, mas você não vai quebrar. Flexível significa que se uma tempestade passa por você, se um turbilhão de coisas passa por você, você vai conseguir lidar com aquilo, você vai conseguir retornar novamente. Eu não sei se você sabe, mas a origem da palavra resiliência, ela é física. Resiliência é uma palavra da física, que significa que você pode passar por determinadas situações e voltar a ser o mesmo. Você pode se desdobrar e mesmo assim você retorna a ser o mesmo. Por exemplo, se eu pegar uma liga, eu não tenho aqui no momento, mas eu estico ela e depois eu solto ela volta a ser a mesma. Se eu pegar um garfo e eu torço ele, ainda que eu faça força, que eu consiga desenroscar ele, ele nunca mais será o mesmo. A não ser que você derreta-o e novamente faça outro garfo, mas aí é outro garfo. Então, resiliência tem tudo a ver com flexibilidade psicológica. E aí, a gente vai falar e aí nós vamos falar do momento presente. E toda essa parte aqui da direita do hexaflex, ele é o que forma o mindfulness.
para ACT, terapia de aceitação e compromisso. A ACT vê o mindfulness, ou atenção plena, formado por esses 4 itens aqui. Contato com o momento presente de uma forma específica, aceitação, que é uma condição para o momento presente, difusão cognitiva e self como contexto. E aí nós vamos passar para o próximo slide. Então essas partes aqui, elas formam mindfulness. Essa é uma cena que eu estou fazendo um curso nesse momento, tá? É um curso muito, muito legal. E essa aqui é uma das cenas que mexeram muito comigo. Eu confesso para vocês que quando eu vi essa cena aqui, eu já tinha visto ela antes, mas me causou uma reflexão muito grande. Porque realmente o que essa cena demonstra é uma coisa que passa, que acontece muitas vezes em várias situações com todas as pessoas, em maior ou menor grau. Aqui ele fala sobre a premissa de ACT. A premissa de ACT é a flexibilidade psicológica. O cerne da psicologia para ACT e da infelicidade humana é a inflexibilidade. E por isso, então, ter flexibilidade, conquistar a flexibilidade psicológica, que é o que encontra-se, vamos lá, aqui. O meio do Hexaflex é a flexibilidade psicológica. Mais um pouquinho sobre ACT. ACT, terapia de aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, recebe seu nome por causa de uma de suas propostas mais centrais de modelo de terapia: aceitar o que está fora do seu controle e comprometer-se à ação que melhore e enriqueça a sua vida. A ACT é uma terapia da abordagem cognitiva comportamental da terceira onda ou geração e tem como pilar central a prática da atenção plena ou mindfulness. O objetivo de ACT é maximizar o potencial humano para uma vida plena e significativa, plena e significante, rica e com sentido. Mindfulness, definição de mindfulness por Jon Kabat-Zinn. Mindfulness é prestar atenção de um jeito específico, de propósito, no momento presente, sem julgar. E como que nós fazemos para não estar no momento presente? Afinal de contas, se esse vídeo aqui ele tem como intenção te ajudar a voltar-se para o momento presente, o que é que te tira? O que está te tirando do momento presente? E aí tem alguns itens, né? Pensamentos. Passado e futuro são construções verbais. Estou no passado. Quando a pessoa, por exemplo, fala: caramba, eu estou preso no passado, eu não saio do lugar. Isso é uma construção verbal. Desejos, palavras, negação, fuga da experiência presente. Simplificando aqui o que te tira do momento presente. Nós temos aqui uma ilustração. Eu busquei por uma máquina do tempo, não encontrei isso daqui, que é uma boa referência. Se tivesse uma máquina do tempo, seria algo que poderia nos tirar do momento presente. Só que não existe uma máquina do tempo objetiva, mas existe uma máquina do tempo subjetiva. A máquina do tempo subjetiva que temos é nossa mente. O tempo todo, pessoas estão se projetando para o passado e para o futuro. O tempo todo nós estamos reagindo ao presente com base no passado e projetando no futuro. Exemplo, se eu fico me lamentando, me culpando, me vitimizando, culpando outra pessoa por coisas que aconteceram, eu estou prendendo minha mente no passado. Na verdade, eu estou processando coisas que não existem mais, que não estão no aqui e agora. Se eu crio expectativas, boas ou ruins, sobre algo que vai acontecer, eu estou no futuro. Então, por exemplo, se amanhã eu tenho que palestrar para um monte de pessoas e eu começo a me sentir ansioso
porque aquele momento vai chegar, eu vou ficar nervoso, eu fico pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar nervoso? Será que eu vou falar direito? Isso é algo que me tira do momento presente. Eu não estou vivendo o aqui e agora, a realidade como ela é. Eu estou criando uma realidade virtual que não existe e nunca vai existir, porque mesmo que aquele momento que eu vá palestrar chegue, ele não vai ser idêntico àquilo que eu fantasiei em minha mente. Eu estou perdendo o meu momento presente, eu estou me estressando, me preocupando, criando ansiedade por coisas desnecessárias. Toda vez que você pensa algo a respeito do seu passado desnecessariamente, quando aquilo não é necessário para você, e muitos dos nossos pensamentos acontecem assim, então, por exemplo, vale muito a pena eu de repente refletir sobre o meu passado para me lembrar onde que eu coloquei a chave do meu carro, para me lembrar de informações importantes. Mas será que vale a pena eu ficar pensando no passado para lembrar de quando eu fui vítima de bullying, quando me fizeram alguma coisa comigo quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu era criança? Será que vale a pena? Eu tive um problema no meu trabalho, cheguei em casa e eu fico ruminando aquilo dentro da minha cabeça. Isso está me tirando do momento presente. Passado e futuro são construções verbais. Então, pensamentos, passado e futuro são construções verbais. Muitas vezes, as construções verbais, a forma como nós nos expressamos, faz com que nós criemos uma ilusão de que estamos presos no passado ou estamos no futuro, nos projetamos para o futuro. É muito fácil utilizar a linguagem e a mente começa a processar sua vida de acordo com essa linguagem. Quando eu começo a falar coisas, por exemplo, eu não saio do lugar, eu sou tímido, por exemplo. Eu sou tímido. Por que eu falo que eu sou tímido? Eu falo que eu sou tímido porque ontem eu fui tímido. Então hoje eu acredito, eu tenho uma crença, de que se ontem fui tímido, hoje eu permaneço tímido. Isso é uma coisa um pouco complexa que a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês em um outro vídeo falando sobre memórias, a maior causadora de problemas. Mas a questão é, nós constantemente criamos construções verbais de que nos fazem entender e carregam uma mensagem de que eu estou no passado, ou de que eu tenho alguma coisa a ver com o futuro. Isso não passa de construção verbal. O que acontece é que muitas vezes nós nos confundimos e nos fundimos a nossa própria linguagem, fazendo com que nós percamos muito do momento presente. Desejos. Desejos, de acordo com o budismo, por exemplo, e, por favor, esse vídeo não se trata de religião, e eu nem sou budista, mas, de acordo com o budismo, uma das maiores causas do sofrimento é o anseio, o desejo. É quando você não tem uma coisa e você começa a desejar ela intensamente. Por exemplo, você quer comprar um negócio e você fica eufórico e você quer, e quer, e quer, e quer. Isso te tira do momento presente, isso faz com que isso macula a sua percepção do momento presente. Todas as vezes que você cria um forte desejo, que você fica ansiando por coisas, o que acontece é que você acaba se projetando para o futuro, você acaba criando realidades virtuais em que você já tem aquilo, etc. Isso também tem benefícios, mas em excesso, como a maioria das pessoas fazem, causa ansiedade, agitação, euforia e coisas desnecessárias, problemas. Ok? Palavras, como nós já falamos aqui. Negação ou fuga da experiência presente. Então, por exemplo, às vezes eu simplesmente não quero estar no momento presente. Um exemplo muito claro é que, imagina que eu estou assistindo uma aula muito chata. E para eu não ficar naquela aula,
eu não posso sair fisicamente, é uma aula lá que eu tenho que estar, só que minha mente pode não estar lá. Eu posso ficar naquela aula e pensando em outras coisas da minha vida. Isso é uma esquiva, isso é uma negação do momento presente. E eu perco informações, eu perco coisas e eu estou me condicionando para, em outros momentos, de repente, quando eu quiser ficar no momento presente, eu acabo não conseguindo. Acontece que a gente constantemente estamos nos condicionando a nos projetarmos tanto para o passado quanto para o futuro, virtualmente, é claro. Nós não podemos fazer isso fisicamente, mas virtualmente é o tempo todo, pensando coisas sobre o passado, lamentando, se vitimizando, ansiando pelo futuro, desejando e outras coisas com relação ao futuro, ficando com medos, sentindo medos de forma antecipada e etc. Vamos para o próximo slide. Flexibilidade no momento presente. Estar no momento presente sem rigidez. Estar no momento presente sem rigidez é uma coisa muito importante que você entenda. Significa o seguinte: eu preciso me treinar a estar cada vez mais presente, porém isso não precisa ser rígido ao ponto de que eu não viva, de que eu não dê alguns momentos em que eu possa me projetar no futuro e no passado. Eu não preciso ficar no momento presente de forma rígida. Por exemplo, existem momentos para aspectos práticos da vida em que eu preciso sim pensar sobre o passado, pensar sobre o futuro. Eu preciso muitas vezes antecipar coisas que vão acontecer. Eu preciso fazer planos. Eu preciso mapear algumas coisas. Eu preciso talvez estabelecer metas. Eu não preciso ficar rígido no momento presente. Eu não preciso, por exemplo, me concentrar em uma única coisa e ficar o tempo todo ali. Eu posso interagir. Eu posso, através de um diálogo, por exemplo, me lembrar de coisas, me permitir sonhar. Só que nós precisamos esquecer que toda a projeção para o passado e para o futuro não passa de uma ilusão. A única coisa que temos de verdade é o momento presente. Nós podemos sim dar alguns pulos lá no passado, alguns pulos lá no futuro, mas nós não podemos esquecer do mais importante. E muitos problemas são criados por esse fato de estarmos constantemente. Uma pessoa depressiva, ela constantemente rumina, geralmente, ela constantemente rumina pensamentos com relação ao seu passado. Coisas ruins que aconteceu com ela, coisas, frustrações, medos, coisas que ela gostaria que não tivesse acontecido. Isso gera vitimização, isso gera uma distorção da realidade em si. Se eu tenho um pensamento ruim por conta de alguma coisa que aconteceu comigo e eu fico concentrado naquele pensamento, eu posso distorcer a minha realidade. Eu posso literalmente perceber a vida com um gosto diferente de acordo com o conteúdo que eu tenho em minha mente. O objetivo do treinamento da atenção ao momento presente não é eliminar ou divagar a distração eventual, e sim aprender a perceber quando divagamos, saímos do presente e, se necessário, ser capazes de voltar com gentileza. E também não ficar causando intencionalmente divagações desnecessárias. É muito importante que você entenda isso. É importante que você saiba que sempre que você está divagando, você está viajando na maionese, quando você percebe isso, uma das piores coisas que você faz é se culpar por estar divagando. Quando você cria uma rigidez, eu tenho que estar no momento presente, eu tenho que estar no momento presente, isso pode ser perigoso. Por quê? Deixa eu passar para o próximo slide, que ele tem uma figura importante aqui, ó. O paradoxo do esforço. Você vai entender o que eu estou falando, ainda mais se você pratica algum tipo de meditação.
Nessa figura aí tem um homem meditando, um homem com uma cara que está fazendo muito esforço e um outro homem aí que está frustrado. Existe uma coisa muito comum que acontece com as pessoas que meditam, comigo já aconteceu várias vezes. Essa coisa é, você medita, você alcança algum estado muito bacana, e aí, nas próximas vezes que você vai meditar, você acaba criando um esforço, você quer caçar ele muito. E aí, quando você caça ele com muita força, você não consegue, e aí você acaba ficando frustrado. Por quê? Porque o próprio desejo intenso de conquistar aquilo faz com que você não consiga sair da mente, faz com que você não consiga parar de ficar criando ideias e pensamentos e projeções, porque o próprio desejo ele é uma projeção, é um anseio por algo que você quer conseguir. Também tem a outra questão que acontece caso você divague, como dito no slide anterior. Caso você crie alguma divagação, se você se sentir culpado por ter divagado, se sentir culpado por não ter estado no momento presente, você acaba entrando em um loop que eu estava no momento presente, mas eu divaguei. Quando eu divaguei, eu voltei ao momento presente, só que eu me culpei por ter estado divagando. Essa culpa, ela já é uma projeção da mente. O próprio sentimento de culpa ele vai fazer com que você crie um conceito, uma ideia, de um dever, um desejo. E você volta a sair do aqui e agora. Se você começa a se culpar, a própria culpa vem do seu passado. A culpa vem de uma crença de que você não pode estar divagando. Isso é uma armadilha. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir novamente. Se eu estiver no momento presente, e aí eu acabo divagando, viajando na maionese, eu saio do aqui e agora, e aí depois eu percebo que eu estava viajando e retorno para o momento presente. Caso eu me sinta culpado por ter estado no momento presente, eu já crio novamente coisas na mente, eu já crio diálogos internos, talvez um diálogo interno dizendo, caramba, eu não podia ter divagado, eu podia ter continuado mais, etc, etc e tal. Aquilo gera uma sensação, ok? Gera um pensamento que gera uma sensação. E aí você acaba criando um loop, né? Então, novamente, se você consegue, você vai querer através do esforço voltar ao momento presente, mas caso você divague novamente, você se sente culpado novamente, você vai para a mente. Então, se acontecer de você divagar, quando você quer ficar no momento presente, você não precisa se culpar. O próprio ato de lembrar-se do aqui e agora, de retornar ao aqui e agora, perceber que estava divagando, você já retornou para o momento presente. Não se culpe, com gentileza, retorne para o momento presente, sem precisar se julgar ou criar diálogos internos relacionados à divagação. Tá bom? Novamente, voltando aqui para o Hexaflex, nós vamos agora falar do lado problemático do Hexaflex. Então, Hexaflex, né, que é um conceito de ACT, temos aqui no Hexaflex seis partes que são a parte benéfica, né, que são os pontos que, cumprindo com esses pontos, a gente vai chegar no que é a flexibilidade psicológica para o Hexaflex, para a ACT. E aqui nós temos agora o lado problemático. Nós temos aqui o lado problemático. O lado problemático, o lado problemático da aceitação. A esquiva experiencial, que é o que te tira da aceitação. É o que faz com que você não aceite. A esquiva experiencial da fusão cognitiva, da disfusão cognitiva é a fusão cognitiva, e do self como contexto
é o self como conteúdo. E nós vamos falar de cada item agora. Esquiva experiencial. Fugir de um presente doloroso. Tentativas de controlar nossas experiências internas que tornam nossas vidas mais restritas e nos afastam do que é importante para nós. Desenvolvemos recursos de fuga, esquiva, para não enfrentarmos aquilo que dói, mesmo quando se trata de algo importante para nós. Acontece que quando nos esquivamos de experiências importantes para nós, por conta de sentirmos algum desconforto, junto com o desconforto podemos perder todas as coisas, como aprendizados, amadurecimento e etc. Eu quero que você perceba que a esquiva experiencial é quando você não quer estar no momento presente por algum motivo. Isso acontece na maioria das vezes quando é alguma situação dolorosa. Então, por exemplo, se é uma aula que você não quer ver, que é ruim de ver, você acaba criando uma esquiva, você começa devagar a pensar em outras coisas, você cria mecanismos de fuga. Pode ser também uma palestra, você quer fazer uma palestra, só que você se sente muito ansioso ao falar em público, você não quer enfrentar aquela ansiedade, você não quer que seu coração acelere um pouco mais, sentir talvez um apertozinho no peito, alguma coisa no estômago, e você cria uma esquiva. Você acaba se esquivando de situações, você começa a adiar, você não vai querer palestrar, você não vai querer mais fazer aquilo porque você quer fugir daquelas sensações. Acontece que quando você faz isso, você junto com isso que você se esquiva, junto com isso que você consegue tirar do seu caminho, você tira um monte de outras coisas, você tira um pacote muito grande de coisas. Então, um exemplo, se eu estou me esquivando de palestrar porque eu me sinto ansioso, porque eu me sinto nervoso, eu vou conseguir não ficar ansioso nem nervoso porque eu não vou palestrar, mas o que eu perco com isso? Junto com não palestrar, eu perco amadurecimento, eu perco contatos, network, talvez dinheiro, eu perco a oportunidade de ganhar mais, eu perco reconhecimento no meu trabalho, na minha área, eu perco um monte de coisa. Então, sempre que você cria uma esquiva, que você se esquiva de uma experiência que é importante para você, que seria importante você não se esquivar, você acaba perdendo muito mais do que apenas aquela experiência que você se esquivou. Então, quando você se esquiva de não palestrar, quando você quando você recusa uma oportunidade, sabendo que aquilo era importante para você por algum motivo, porque você quer mais dinheiro, mais reconhecimento, etc., ao deixar aquilo, você também deixa um monte de outras coisas, um pacote inteiro. E você precisa ter noção do que vai embora junto com esse pacote que você deixou para lá. E assim é um monte de coisas. Então, por exemplo, outro tipo de esquiva experiencial. Imagina que você começa a conversar com alguém, com seu cônjuge, com sua mulher, com seu marido, e aí você simplesmente começa a pensar em outra coisa porque é muito chato o que a pessoa está falando. Muitas vezes você pode estar criando um distanciamento. Você está começando ali, de repente, o início de uma separação. Você está ignorando uma pessoa que é importante para você e que, de repente, ali ela falou alguma coisa importante que, se você tivesse ouvido, você poderia ter mudado um monte de coisas, feito um monte de coisas diferentes. E você não fez. E muitas outras formas de esquiva experiencial. Sempre que você se esquiva de alguma coisa, sempre que você simplesmente corta o caminho, eu não quero fazer isso, porque eu tenho desconforto a fazer isso, isso me incomoda. Só que se essa coisa for importante para você, você perde um monte de outras coisas. Isso é esquiva experiencial. Okay? A esquiva experiencial, ela é o oposto da aceitação. A aceitação é uma das condições para que você esteja no momento presente.
não tem como estar no momento presente sem aceitação. Você não consegue. Se você recusa o momento presente, você cai na esquiva experiencial. Você vai criar algum mecanismo de esquiva experiencial. Você vai criar mecanismos de pensamentos, de ações, alguma coisa. Ok? Essa é a esquiva experiencial. Fusão cognitiva. A fusão cognitiva, ela é um divisor de águas quando você aprende sobre ela para a sua vida e você conseguir aplicá-la. Fusão cognitiva, atenção rígida a pensamentos em detrimento de outras fontes no presente. Levamos símbolos muito literalmente. Percebemos as coisas pelo significado atribuído de forma absoluta, certo, errado, justo, injusto, feio, bonito. Perdemos de vista a arbitrariedade dos significados. A fusão cognitiva pode aparecer de várias formas, ela pode se apresentar de várias formas. Mas quando você tem um pensamento e você se identifica com ele ao ponto de que ele é a verdade literal para você, isso é uma fusão cognitiva. Nós temos a capacidade de criar um pensamento e dar quase que um superpoder para ele, como se ele fosse a realidade absoluta. Nesse caso aí, nós vemos uma portinha escrito exit, uma janela aberta e está pegando fogo. Então, em um local onde está pegando fogo, um homem, ele fica lá naquele estado de emergência, ele vê uma porta escrito exit, ele fica tentando de tudo, fazendo força para ir por aquele caminho, porque ele aprendeu que aquilo onde está escrito exit significa que é a saída. E para ele, naquele momento ali, ele não está enxergando outra saída, porque exit para ele é a saída. Então, nós sabemos que exit não é uma saída. Ainda que signifique uma saída, não é uma saída. Isso é fusão cognitiva. A palavra exit, ela não é uma saída. Ela é apenas um símbolo que representa uma saída. É uma mensagem. É um código que você decifra ali, você aprende a ler, montar palavras, montar letras, e você percebe ali, vai se guiando por elas, mas em algum momento esse código ele pode te levar a algo não muito legal. Em algum momento esse código ele pode perder a validade. Esse é um dos exemplos aí. O camarada ele está tentando, e ele não consegue abrir a porta e também não enxerga a janela. Isso é chamado de fusão cognitiva. Isso acontece, por exemplo, feio, bonito, justo, injusto, certo, errado. Por exemplo, o que é certo e o que é errado? E aí eu vou te falar de uma frase muito legal. É um texto do Tao Te Ching, né? Talvez o primeiro capítulo do Tao Te Ching. Tao Te Ching é um livro oriental escrito por Lao Tse de origem taoísta. Okay? Então, lá o Tao Te Ching diz assim: quando os seres sob o céu entendem, nomeiam o bem de bem, eles criam o mal. E quando eles nomeiam o belo de belo, automaticamente se cria o feio. Nomear é o início da separação das coisas. O Oriente ele é muito bacana, ele é muito visionário com relação a essas coisas que agora estão sendo difundidas pela terapia. Isso é muito legal. Então, nesse caso aí, certo, errado, justo, injusto, o que é certo, o que é errado? Você vai perceber aí que há uma confusão absurda com política, direita, esquerda, questões de alimento, vegano, carnívoro, etc. E as pessoas criam guerras entre elas por conta de conceitos, não por conta de realidades. Não na maioria das vezes. Acontece que muitos conceitos, o que é certo para um, muitas vezes o que é certo para um é errado para outro, por conta da forma como você se identifica com as suas ideias. Então, uma coisa, por exemplo, comer cachorro na China é normal, comer cachorro no Brasil é um absurdo. Só que comer vaca no Brasil, boi no Brasil, é normal, comer vaca, boi na Índia é um absurdo. Então, será que alguém está certo e alguém está errado? Provavelmente não. Depende, tá bom?
Acontece que nós aprendemos coisas, apreendemos informações, depois nos prendemos a essas informações como se elas fossem verdades absolutas. Feio, bonito e etc. Justo, injusto, o que é justo, o que é injusto? Será que se eu, por exemplo, tenho uma foto que eu não coloquei no slide, mas se tem um muro e crianças querem ver o outro lado do muro para assistir alguma coisa, e aí eu vou e dou um banquinho de meio metro para cada um. Só que uma dessas crianças ela tem 1,70 m, a outra tem 1 metro só, a outra tem 1,40 m. Será que eu estou sendo justo? Porque talvez somente uma delas ali alcance o topo do muro e consiga ver o outro lado do muro. Então, a justiça também ela é relativa, depende, ok? Então, quando você você tem uma ideia que te ensinaram ou que você formou consigo mesmo e você se prende a ela de forma rígida e você acha que ela é verdade. Informação não é o suficiente. Imagens mentais não correspondem à realidade. Símbolos, palavras não representam a realidade literalmente. Não são a realidade fiel. Self como conteúdo é o oposto do self como contexto. Então, self como contexto seria a parte boa que te leva lá, um dos itens que vão te levar à flexibilidade psicológica, e o self como conteúdo, autodefinição pelo seu passado ou futuro projetado, apego a um conceito de eu, quem sou eu, narrativas que limitam nossas ações, eu sou tímido, eu sou burro, eu não consigo. Aprenda isso e você vai perceber o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Self como conteúdo é uma das coisas que mais podem causar sofrimento para você. Provavelmente já está causando algum sofrimento. É quando você começa a se ver como conteúdo que você tem dentro da sua mente. Então você tem um amontoado de memórias. Você viveu a sua vida acumulando memórias, passando por experiências, aprendendo coisas, formulando seus próprios conceitos e copiando conceitos de outras pessoas. E aí você se entende como isso. Só que isso nada mais é do que o seu passado. É um amontoado de coisas do seu passado. E isso significa o self como conteúdo. Você acha que você é aquele conteúdo. Toda vez que se você for tímido, se você for alguma coisa, sei lá, pavio curto, tímido, se você se acha burro, se você se acha feio, etc. Tudo isso é o conteúdo que está na sua mente. Porque é o conteúdo não só que está na sua mente, mas o conteúdo que está na sociedade em si. Então, se alguém monta uma definição e você começa a achar que aquilo representa a realidade, você cai nesse self como conteúdo. Ver-se a si mesmo como conteúdo. Como conteúdo de quê? O conteúdo da sua própria mente, suas próprias ideias, como conteúdo ditos que saiu da boca de outra pessoa. Essas narrativas, elas te limitam muito. Porque se você fala, eu sou tímido, então você não pode ser extrovertido. Se você fala, eu sou burro, então você não pode ser inteligente. Então, essas narrativas limitam você e acabam criando muitos problemas em sua vida. Se você começa a pegar o conteúdo, não importa o quanto de coisas você viveu, entender que aquilo é você realmente, você está vivendo o self como conteúdo, você está se vendo como conteúdo da sua mente. Isso cria muitos problemas. A forma para você sair disso é o self como contexto. E a gente vai falar mais especificamente dele em um outro vídeo. Como treinar o contato com o momento presente? Momento presente, atenção plena. Sensações no corpo, percepções externas, sons, cheiros, imagens, respirações, sentimentos, pensamentos. Tudo isso daí foi percebido há muito tempo, que são âncoras para nos trazer ao momento presente. Por quê?
Porque isso não é algo que é criado pela mente. Você não precisa pensar para você respirar. A respiração acontece você pensando nela ou não. Os objetos estão à sua volta e você não precisa pensar nele para ele estar aí. Então ele está aí. Ele pode ser uma âncora para te trazer para o aqui e agora. Te trazer para o aqui e agora significa te tirar da projeção virtual para o futuro ou para o passado. Sentimentos, pensamentos. Os sentimentos, algo que você sente denso no seu corpo, você também pode observar, ele também pode ser uma âncora para te trazer para o momento presente. Eu digo que os sentimentos e pensamentos, eles são mais sutis. Eles são para que você utilize-os para vir para o momento presente. Pode ser que não seja tão fácil quanto percepções externas, como sons, cheiros, imagens, coisas que você está vendo e a sua respiração. Clássicos que treinam esse processo. Há muitos anos atrás, acho que 2.600 anos, algo assim, surgiu o budismo, foi-se criado algumas técnicas de meditação. Uma das meditações mais antigas é chamada de Vipassana, que é essa daqui, que eu vou circular aqui, que é a consciência, consciência na respiração. Vipassana. Vipassana significa enxergar as coisas como elas realmente são. Vipassana é uma técnica meditativa que trabalha muito com a consciência das percepções e da respiração para te trazer para o aqui e agora. Escaneamento corporal é uma técnica muito bacana do Mindfulness. Todas essas técnicas aqui são também do Mindfulness. Tudo proporciona uma atenção plena, te traz para o aqui e agora. Escaneamento corporal é você nada mais, nada menos do que começar a levar a sua atenção para partes do seu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo, ou sei lá, o seu braço inteiro, e você vai percebendo as sensações. Por exemplo, se eu pedir para você agora deixar a sua mão direita quieta e prestar atenção nela nesse momento, talvez, se você prestar muita atenção, você perceba sensações como formigamento, temperatura, outras mais coisas, aonde ela está apoiada nesse momento. Como é a sensação dessa mão nesse momento? Assim pode ser feito também com os seus pés. Como é a sensação de estar com seus pés nesse momento, onde eles estão? No chão. Se eles estão no chão, como é perceber seus pés apoiados no chão, tocando o chão? Como é a textura do chão? Como é a sensação do seu dedão, dos outros dedos, da sola do seu pé? Você pode ir escaneando, e percebendo todo o seu corpo. Isso é uma forma de trazer você para o momento presente, para o aqui e agora. Caminhar com atenção plena. No Zen Budismo, nos retiros de Zen Budismo, as pessoas ficam muito tempo meditando. E muitas vezes elas ficam um determinado tempo meditando e um determinado tempo caminhando. Por quê? Porque ao ficar muito tempo sentado, suas pernas podem doer, suas costas podem doer, e a meditação não para quando elas estão caminhando. Elas começam a caminhar com atenção plena. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Se você vai para a esquina, se você vai caminhar na praia, você consegue treinar a atenção plena caminhando. Observar pensamentos, os pensamentos passando. Simplesmente você perceber, notar os pensamentos passando na sua mente, mas sem se identificar com eles, sem se apegar a eles. Então, se eu estou com os olhos fechados ou com os olhos abertos e vem um pensamento, sei lá, fazer compras no supermercado. Se eu me agarro a ele, eu me identifico com ele e começo a seguir ele. E eu fico viajando nele. Daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa, porque, sei lá, fazer compra no supermercado, ele me leva, mas vou comprar o quê? Mas o dinheiro está onde? Mas não sei o quê.
e uma coisa vai engatando na outra. A mente é assim. Se eu apenas observo o pensamento passando, veio o pensamento, fazer compra no supermercado. Eu não sigo ele, eu não continuo ele. Passou. Daqui a pouco vem outro. Passou. Como se fossem folhas no riacho. Cai uma folha, que é um pensamento, e você deixa o riacho carregar. Você não fica olhando e seguindo a folha e descendo o riacho abaixo, não. Pensamento, como nuvens passando. Pensamentos, deixa passar, tudo bem. Você vai prestar atenção no céu e não nas nuvens passando. As nuvens passam pelo céu, mas a sua atenção é no céu, não é nas nuvens. As nuvens simplesmente passam. Logo, vêm outras e passam. E você não se apega a nenhuma delas. Muito bem. Esse é o nosso último slide. Novamente retornamos para essa figura, que é muito legal. Eu quero que você saiba que muitas vezes pode ser necessário você, por exemplo, num momento como esse, você vai passear com seu cachorro, talvez você não possa realmente estar no momento presente. Talvez aquele seja o único momento que você tenha para aproveitar, para pensar sobre alguma coisa que é importante para você. Por exemplo, se você está resolvendo uma questão consigo mesmo, sei lá, um divórcio, uma casa, um negócio, etc., e você não teve outro momento para pensar naquilo, você pode aproveitar esse momento para pensar nisso, porque isso é um aspecto prático, você precisa. Agora, caso você não precisasse, muitas vezes nós não vamos precisar e nós temos a ilusão de que precisamos naquele momento. Caso você não precisasse, a melhor coisa que você pode fazer é estar no momento presente. E aí você não perde informações. Se você se manter no momento presente, você vai perceber que você vai ter mais energia, você vai ter mais clareza nas coisas, você não vai perder informações. Você vai estar completamente atento, ok? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Meu nome é Jonathan Ribeiro, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e esse não vai ser o único falando sobre Mindfulness, não vai ser o único falando sobre ACT. E se você tiver alguma pergunta sobre isso, deixe um comentário logo abaixo, eu terei maior prazer em responder. Se tiver sugestões de vídeos também, manda aí para mim, tá bom? Se eu te ajudei de alguma forma, curta, se inscreva aí no meu canal. Até a próxima, um grande abraço.